Oi, leitores! No começo desse mês de junho, eu finalizei a leitura de Tempestade de Guerra, que é o desfecho da série A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. E quando eu finalizei, eu fiquei em dúvida na minha avaliação, entre 3,5 estrelas ou 4 estrelas, mas eu acabei dando 4. É uma série que eu comecei a ler em 2015 e desde lá eu amo de paixão, eu sou fã mesmo. Eu fui assistir ao veredito da Karine do Kabuki TV assim que eu finalizei, assim que eu fechei o livro. E aí, assistindo ao veredito dela, eu acabei pensando, por que não eu também expor a minha opinião e os meus sentimentos para com esse desfecho, com essa história, com esse livro em especial, Tempestade de Guerra, se eu tenho meu espacinho e se eu sou tão fã da série também. Então aqui estou eu, vou expor tudo que eu senti, todas as minhas decepções, principalmente com esse desfecho. Você aí assistindo, já agradeço, obrigado por estar assistindo. Antes de mais nada, eu só preciso avisar que esse aqui é um vídeo para quem ou já finalizou a série, o livro, e quer saber também a opinião de outro fã da série, ou então para quem não liga muito para spoilers, porque já deixo bem avisadinho que vai ter sim. Bom, eu li A Prisão do Rei, né, que é o terceiro livro da série, se eu não me engano. Eu li lá no começo de 2019, então eu tive que ler as últimas 100 páginas dele agora, no mês de junho, pra poder começar a Tempestade de Guerra, porque eu não lembrava de nadinha, pra me situar, lembrar dos últimos acontecimentos. E antes de ir para os pontos principais, eu preciso dizer pra vocês que Tempestade de Guerra foi, pelo menos pra mim, tá? Tudo que eu disser nesse vídeo é uma experiência pessoal, então, pelo menos pra mim, foi um livro muito cansativo de ler. E eu nem tô falando das 700 páginas que esse livro tem, mas sim porque é um livro que acontece muita coisa, gente. Você que já leu já sabe. Naturalmente, eu leio devagar, mas por preferência mesmo. Mas eu demorei exatas 3 semanas para terminar a leitura desse livro com amor e foco. Eu consegui e eu me sinto uma vitoriosa. Tudo o que eu não queria era terminar a leitura desse livro mal lembrando do que acontece lá no início, e por ser um livro que tem muitos acontecimentos, é uma coisa fácil de acontecer. Então, eu fui lendo devagarzinho e consegui. Bom, eu vou começar logo pela coisa que mais me decepcionou depois da leitura desse livro, que é Dona Samra e Iris Signet na batalha final. É um livro que, assim como o próprio título insinua, vai ter muitas guerras. É um livro cheio de guerras. Mas nós temos a nossa batalha conclusiva. Tava ali chegando nas últimas 100 páginas do livro e ela não acontecia. Nas últimas 90, 80 páginas e ela não acontecia. E eu ficava me perguntando se essa última batalha seria igual à batalha final do filme Amanhecer, da saga Crepúsculo, um verdadeiro delírio coletivo. Mas teve sim. E, gente, as duas, Princesa e Rainha de Lakeland, elas passam praticamente as 700 páginas inteiras desse livro ameaçando e prometendo que vão conquistar não só Norta, como o continente inteiro. Elas dizem que todos um dia vão ali passar pela enchente, que vai ser inevitável, ou seja, que todo mundo um dia vai conhecer o poder das rainhas ninfóides. Até aí, ok. A Iris, eu já deixo claro que ela foi uma personagem que eu gostei muito da narrativa dela, a partir do momento que ela lidera, né, uma invasão a Montfort, e com muitas poucas pessoas e de uma forma muito inteligente e rápida, ela consegue ali invadir um país em que ela nunca esteve antes e capturar de volta, né, os filhos do príncipe de Piedmont, que estavam em cativeiro, e para futuramente ter a aliança dele com Norta, e ela faz isso de uma forma brilhante. Inclusive, a minha parte favorita de Tempestade de Guerra é ali no comecinho, onde todo mundo vai conhecer Montfort pela primeira vez, e eu gostei muito. A Iris, ela é sim uma personagem muito arrogante, prepotente às vezes, mas eu vou dizer pra vocês que em nenhum momento a personalidade dela me incomodou ou me irritou. Ela e a irmã, a gente dá pra perceber que elas foram criadas assim, e sinceramente eu acho que eu não espero
nada diferente de uma princesa prateada. E a partir do momento que ela lidera essa invasão a Montfort, eu finalmente entendi ao que ela veio e como era uma personagem muito forte e essencial. E eu ficava pensando, ela ainda vai entregar, vem aí. E na batalha final, depois de tanta prepotência, depois de conseguir alianças com algumas casas de Norta e depois de tantas promessas de enchente, na batalha final, lá no final mesmo, quando elas se dão conta de que vão perder a guerra, de que os inimigos delas têm uma carta ali na manga que podem acabar matando as duas, elas desistem e dão meia volta pra casa e eu fiquei, como assim? Sarah, acho que se você passa 700 páginas de um livro prometendo guerra e mais, prometendo conquistar um continente inteiro, eu acho que nada mais justo, eu não vou esperar menos de você do que morrer lutando. Chega um momento em que ela diz que entre a morte e a derrota, só há uma escolha, que é a derrota, e voltam pra casa. Eu fiquei bem frustrada porque eu nunca imaginaria que Iris Signet viveria com a derrota depois de tantas promessas de vitória, de conquista. Decepcionante. Outro ponto que me frustrou foi a melhor personagem desse livro ter abandonado a guerra final. E eu confesso que eu senti muito a falta dela nesse momento. E no final ela finalmente toma essa decisão, ela escolhe o seu destino, que era a coisa que ela mais queria na vida, escolher seu próprio destino. Mas eu nunca imaginaria Evangeline Samos fugindo de uma guerra, literalmente indo contra, correndo pra longe, literalmente. E, gente, eu achei frustrante. Na guerra em Harbor Bay contra a Iris, ela brilhou muito naquele momento, naquelas cenas. Eu amei ela ainda mais naquela guerra. Eu achei ela super coerente ali, principalmente numa determinada cena em que ela abandona vários aliados durante a guerra para poder salvar a si mesma e ao irmão. Ela literalmente fala, eles que se virem, e se caso eles não consigam é porque eles tinham que morrer mesmo, eram fracos. E é uma coisa que só a Eve diria. Eu confesso que eu fiquei um pouco enojada quando eu vi que ela fez isso, quando eu li aquela cena. Mas depois eu pensei, eu entendi, é uma coisa que só a Evangeline faria. Pensar primeiro nela e no irmão, mesmo numa guerra. Mesmo numa guerra. Mas aí a mulher me abandona a guerra final, a mais importante, a mais relevante entre 4 livros, e simplesmente some, e a gente só tem uma pequena confirmaçãozinha de que ela tá bem, de que ela chegou a Montfort. E eu ainda não li, mas eu acredito que a gente vai ter um desfecho mais apropriado em Trono Destruído pra Evangeline, que é uma personagem que consegue ser 1000 vezes muito mais interessante do que a própria protagonista. Eu vou confessar pra vocês que eu ainda não sei muito bem o que pensar, o que achar, uma coisa definitiva mesmo, uma opinião sobre esse nosso triângulo amoroso aí, Maven, Mare e o Cal. Eu não sei se vocês aí que leram esperavam outro desfecho pro Maven, porque eu sei que muita gente gostava dele, porque sim, ele foi um vilão, um personagem muito bem construído, mas eu acredito que esse favoritismo que o Maven tem é mais por causa da personalidade pouco agradável do Cal. Eu achei a morte do Maven coerente, bastante, até porque eu não consigo imaginar um futuro onde todo o universo de A Rainha Vermelha um dia seja igual é em Montfort, com vermelhos e prateados vivendo numa situação igualitária, com o Maven vivo. Sendo prisioneiro ou não, eu não consigo imaginar um mundo assim com ele vivo, porque ele nunca seria igual um vilão de uma novela das 9 da Globo, por exemplo, onde o personagem que é o vilão se arrepende e quer ser melhor no final. Aliás, eu acho que a morte de qualquer vilão é essa. A pior coisa que um autor pode fazer com um vilão é fazer ele se arrepender no final. Eu odeio isso. E ficar preso para sempre, tanto em Montfort como em Norta, seria um final muito medíocre por personagem que ele é. Achei coerente a morte, mas eu achei que ele merecia um final muito, mas muito melhor. Eu acho que seria justo um combate final entre os irmãos. Eu acho que seria mais justo e mais grandioso ele morrer pelas mãos do Cal. Seria um final melhor pro Maven e seria também uma forma do Cal se
redimir por essa personalidade que ele tem, de que foge totalmente de decisões. E, principalmente em Tempestade de Guerra, o Cal é uma marionete. Mesmo a intenção do personagem ser assim, eu acho isso bem óbvio, eu nunca antes tinha lido um rei tão marionete na vida e eu ficava o tempo todo, durante minha leitura, esperando ele passar o trono e a coroa pro Julian, o tio dele. E se isso realmente acontecesse, eu ficaria zero surpresa. A Mare e o Cal, apesar de todo esse sentimento intenso que tem entre eles, chegou ali, esse livro aqui, ele chega num momento, na verdade, o livro todo ele é um momento que tem essa coisa no meio dos dois, que começa no final de A Prisão do Rei, e que chega em um momento que fica impossível de ignorar, que é ali a diferença, o conflito de valores e objetivos. Então, eu também achei coerente os dois não terminarem, pelo menos nesse livro, juntos. Só o amor, apesar de ser o essencial, ele é a base, mas ele não é o suficiente sozinho para sustentar um relacionamento. E no final de Tempestade de Guerra, a gente nota que o amor é a única coisa que sobrou ali entre eles, é a única coisa que ficou. A gente termina com esse livro aqui com a frase dela dizendo: "Eu vou voltar". Então a gente consegue entender que depois de um tempo eles possam tentar de novo. Não sei, eu vou descobrir lá em Trono Destruído. Eu achei coerente e, caso contrário, eu acho que a autora ia fazer um final muito romântico, um romance até um tanto fantasioso, porque a gente sabe que no geral, no universo geral de A Rainha Vermelha, o romance vem lá pelo segundo plano, muita coisa vem antes. Eu vi a Karine falando algo também que eu concordei, e eu não poderia deixar esse ponto sem mencionar no vídeo, que o que a gente nota depois do desfecho de A Tempestade de Guerra é que a Victoria Aveyard, ela acabou ficando tão fã da própria série, da própria história, que ela não entregou tudo o que ela poderia sim ter entregado. Parece que ela teve pena de matar os personagens e ela quis dar um final feliz pros favoritinhos dela, sabe? É um livro de 700 páginas, cheio de guerras, e a gente não tem uma reviravolta de cair o queixo, a gente não tem uma morte de personagens importantes, e isso em guerras. Eu jurava que pelo menos a gente teria a morte do Kylorn ou do Julian durante o livro, ou até mesmo a morte da avó do Cal seria uma morte interessante, mas a gente só tem uma morte significante mesmo, que é a do Volo, o pai da Eve. Inexplicavelmente, eu não sei explicar pra vocês o porquê, mas o Volo, ele era um dos meus personagens favoritos, principalmente nesse último livro. Eu não sei dizer o porquê, mas ele como personagem eu gostava muito. Eu acho que talvez por ele ser um rei muito potente, tudo o que o Cal não era. E o que a gente fica é com essa impressão de que ela teve pena mesmo, ou sei lá, apego pela história, pelos personagens. E até na própria morte do Maven dá pra perceber isso, porque se vocês notarem, eu acho que todo mundo notou, na cena final em que contam pra Mare que o Maven tá morto, ninguém diz pra ela com essas palavras, e muito menos dizem que acharam o corpo dele. Então a impressão que fica é que até pra dar um desfecho pro Maven, ela teve dó. Dona Victoria Aveyard poderia ter entregado bem mais, e se vocês concordam ou não, me digam aqui nos comentários, que eu quero muito saber como foi a experiência de vocês com esse livro também. E me digam aqui embaixo também de qual família vocês iam querer fazer parte, de qual casa, qual poder ter. Porque, assim, pra mim, Sarah, pelas minhas experiências, eu acho que a coisa que mais difere esse mundo de A Rainha Vermelha com as outras fantasias que eu já li é essa coisa das casas, das famílias, das cores. Como é um livro que acontece guerras o tempo inteiro, porque aqui tudo vai indo para uma direção mais de desfecho mesmo. As casas, as famílias, elas precisam escolher definitivamente um lado pelo qual lutarem e se aliarem. As cores de cada casa é algo que simboliza muito poder nesse universo, e a Victoria foca bastante nisso, principalmente, ela foca durante toda a série, mas principalmente nesse livro aqui, e eu gostei muito disso. Particularmente, eu acho muito interessante essa coisa de cada família, cada casa ter suas cores, e o quão simbólico e importante isso tudo é, porque nesse universo, as cores, elas praticamente definem quem você é, até mesmo no sangue. E eu me pegava várias vezes me perguntando de qual casa, se eu pudesse escolher qual casa, qual família, qual poder ter.
e qual que eu amaria participar. Me interessa muito ser uma das verdes da Casa Well, que são os naturalistas da história, e eu amaria muito ter essa conexão forte que eles têm com a natureza. Seria incrível. Os Animos da Casa Viper super me interessam também. Poder controlar a mente dos animais e fazer parte deles como a mãe da Eve fazia. Seria incrível. Eu amo natureza, eu amo animais. Mas os murmuradores da Casa Merandos, eles são muito poderosos. Com aquele poder de poder entrar e manipular a mente de qualquer pessoa. Seria bem legal também. Então comenta aqui embaixo de qual família você faria parte. Acho que eu falei tudo que me frustrou, que me decepcionou um pouco durante a leitura de Tempestade de Guerra. E agora só me resta ter din-din pra conseguir comprar Trono de Vidro e ver aí se a gente vai ter algum desfecho melhor pra alguns personagens. Principalmente a Evangeline. Meu amor pela série continua intacto. Eu sou muito fã do primeiro livro dessa série, que eu li em 2015, Rainha Vermelha. E eu tô muito ansiosa de verdade, gente, pela adaptação que está sendo produzida já. Vai ser uma série. E a gente já sabe que pelo menos o primeiro episódio vai ser produzido pela própria Victoria Aveyard. Então acho que a gente pode esperar algo bem fiel ao livro. Eu nunca fiz um vídeo assim, expondo a minha opinião, os meus sentimentos sobre alguns desfechos de série. Então eu espero que vocês tenham gostado. E podem comentar, podem discordar ou concordar comigo nos comentários, tá tudo bem. Até porque eu sempre achei, sempre vou achar que uma das melhores coisas sobre ler livros é que para cada pessoa diferente vai ser uma experiência diferente. Então tá tudo certo, tá tudo bem, é sobre isso. Eu quero implorar pra vocês seguirem o @feitaleitora lá no Instagram. Preciso muito do apoio de vocês lá no Insta. E eu tô sempre postando minhas leituras atuais e quando tem vídeo novo por aqui no canal. Então siga o Instagram do canal e muito obrigada por você que assistiu até aqui. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, muito bem-vindo. Se inscreve para acompanhar os próximos vídeos, tá vindo muito conteúdozinho novo por aí. E é isso, espero que a gente se veja no próximo vídeo do Feita Leitora e ótimas leituras para todos vocês. Tchau, tchau!